Fala, seu futuro guarda civil do município de Caxias do Sul. Como é que vocês estão? Estão bem? Se sim, dá um joinha aqui embaixo e comenta aqui embaixo, tá? Hoje nós vamos trabalhar legislação, mais precisamente direito administrativo e direito constitucional. Matéria esta que aparece no seu edital para o cargo de guarda civil municipal. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com a organização do Estado, político-administrativa. Ocorre que o edital cobra a organização do Estado, contudo, se refere à organização político-administrativa do município. Isso mesmo, não só do município, dos municípios, que vai estar lá a organização político-administrativa no artigo 18 e 19 da Constituição Federal. E mais à frente vai falar dos municípios. Primeiramente, vamos entender o que significa organização político-administrativa. Significa dizer que o Estado, o Brasil em si, é uma unidade federativa da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil se subdivide em Estados-membros. Primeira coisa que nós devemos saber, que a República Federativa do Brasil é uma federação. Isso foi trabalhado numa aula de Direito Constitucional que está aqui embaixo. Se você rolar aqui nos vídeos, vocês irão ver que foi trabalhado lá o fogo-ré e o fé-fé. O que é que significa fogo-ré? E o que é que significa fé-fé? Para quem não sabe, dá uma olhadinha aí, uma das videoaulas de Direito Constitucional, que irá aprender rapidinho e irá acertar essa questão na prova. Fogo-ré significa forma de governo republicano. E fé-fé significa forma de Estado federativo. Ou seja, nós somos uma federação que subdivide em 26 Estados-membros e o Distrito Federal, sendo Brasília a capital da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Como eu já falei, o Estado em sentido amplo, se subdivide em 26 estados e um Distrito Federal. O artigo 18 da Constituição Federal traz a seguinte redação: da organização político-administrativa. Conteúdo este que aparece lá no edital, na parte de legislação. E o artigo 18 da Constituição Federal vai falar assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, grave bem essa palavra, nos termos desta Constituição, todos autônomos. Tá, mas o que é que significa autônomos? O que é que significa autônomos? Vou explicar agora para vocês. A República Federativa é soberana e os Estados-membros são autônomos. Os municípios são autônomos. Por quê? Qual a diferença em soberania e autonomia? Soberania significa que não pode haver uma intervenção por parte de um outro país na República Federativa do Brasil. Contudo, a autonomia permite com que a União intervenha nos estados e os estados intervenham no município. Ou seja, são entes federativos da República Federativa do Brasil que possuem autonomia. Então, se na questão aparecer lá o estado do distrito, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que possui autonomia financeira e soberania. E aí, a questão vai estar correta ou vai estar errada? Vai estar errada. Por que ela vai estar errada? Vai estar errada porque o Estado membro, ele possui autonomia, não possui soberania. Não possui soberania. Ou seja, os Estados membros possuem autonomia. Mas que tipo de autonomia? Autonomia financeira, autonomia política e autonomia administrativa. Ou seja, ele pode se
se auto-administrar, eles têm a sua própria autonomia política e também a sua autonomia financeira. Então, os Estados-membros, assim como os municípios, são entes da federação autônomos e não soberanos, tá? O parágrafo 1º vai falar assim: Brasília é a capital federal, ou seja, Brasília não é um estado, Brasília é simplesmente Brasília, a capital federal. Até aí, tudo bem. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Isso significa dizer que os territórios, só para ficar mais claro, hoje o Brasil não possui território, mas se houvesse um território vago, para esse território poder integrar um Estado, eles dependeriam de uma lei complementar, tá? E esse território, se for federal, pertence à União. Vamos lá, o parágrafo 3º fala: os estados podem incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Isso significa dizer o quê? Você que mora aí no Rio Grande do Sul, você sabe que houve uma época em que o Rio Grande do Sul, juntamente com o estado do Paraná e Santa Catarina, queriam se desmembrar-se do Brasil e formar um país independente. Contudo, nós sabemos que a República Federativa do Brasil constitui-se Estado Democrático de Direito e é indissolúvel, ou seja, nós somos uma federação. Federação significa dizer que nós não podemos, nós somos uma federação, nós temos que compor essa federação, não podemos desmembrar para formar um país autônomo. Por quê? Porque os estados não têm soberania, os estados têm autonomia e não soberania. Por isso eu falei para gravar essa palavra, autonomia, tá? E aqui fala que os estados, eles podem sim, no caso, fundir-se entre si ou subdividir-se. Porém, depende da aprovação da população diretamente interessada ou através do Congresso Nacional por lei complementar. Isso significa dizer o quê? Que se o estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer que aqui é o estado do Rio Grande do Sul, quiser se dividir no meio e formar dois estados, pode? Pode. Contudo, esses dois estados, o estado A e o estado B, integrarão o Brasil, apenas irão subdividir-se. Para quê? Para formar novos estados. Só que essa subdivisão vai depender de aprovação da população diretamente interessada. Mas significa dizer que ele vai se separar do Brasil num linguajar mais popular? Não. Por quê? Porque não pode, porque é indissolúvel. Não poderá ser formado outros países com que compõem a unidade federativa do Brasil, tá? O parágrafo 4º fala que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Isso significa dizer o quê? A mesma coisa que eu acabei de me referir aos estados, aqui vai mudar porque nós estamos tratando de municípios. Contudo, será aplicada a mesma regra. A única diferença é que aqui depende de uma lei complementar federal e nos municípios aqui dependerá de uma lei estadual. E seguirá os mesmos ritos, que será consultado a população diretamente interessada através do plebiscito, tá?
Agora nós vamos para o artigo 19, não menos importante, que fala: é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, são vedações que eu tenho certeza que irá aparecer na sua prova. Vai aparecer, eu aposto que cairá uma questão dessa forma. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quem são esses? São os entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil e são as pessoas jurídicas de direito público, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quem são eles também? São os entes que compõem a administração pública direta. Isso, são os entes que compõem a administração pública direta. Se você for aqui nos vídeos passados, vocês irão ver que eu fiz um videozinho de direito administrativo que fala da administração pública direta e administração pública indireta. Esses entes, é vedado a eles. O que é que significa a palavra vedado? É proibido. Então, onde tem vedado, lê-se proibido. É proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependências ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inclusive, isso é uma improbidade administrativa. Na Lei 8.112 fala lá da improbidade administrativa. Criar distinções, inciso 3, né? Criar distinções entre brasileiro ou preferências entre si. O que é que significa esses três incisos? Significa que são as vedações às pessoas jurídicas de direito público ausentes da administração pública direta, que em hipótese alguma poderá fazer, ou seja, se é proibido, eles não poderão fazer. E isso significa dizer que é totalmente errado. Quem fizer isso está sujeito a responder um crime de responsabilidade em se tratando do chefe do Poder Executivo. Entendeu? Recusar fé aos documentos públicos. Qualquer agente público que recusar fé aos documentos públicos está incorrendo aí em desobediência à Constituição Federal, podendo ser responsabilizado pelo ato que vier a se omitir, e criar distinções entre brasileiro ou preferência entre si, ressalvados os casos da lei, né? Porque a própria Constituição vai fazer algumas ressalvas. Quando falar que a lei complementar ou a lei instituirá algumas diferenças. Isso vai estar lá no artigo 37, que nós também iremos trabalhar mais à frente.